Olá, amigos! Bem-vindos outra vez ao canal Pérolas Esparsas, no canal onde você já sabe poderá encontrar boa música e mensagens de fé e esperança. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curta e compartilhe com seus amigos, nos ajude a levar esperança ao redor do mundo. Quero agora, aproveitando nesse momento, agradecer a todos os amigos que já estão inscritos no canal por estarem compartilhando conosco dessa grande missão. Que Deus abençoe a todos. O nosso texto base está em Apocalipse 14, 6 a 12. Então vi outro anjo que voava pelo meio do céu, que tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra e a toda nação, tribo, língua e povo. E ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo o seguiu, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura do cálice da sua ira, e será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre, para que todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Que coisa linda. Os três anjos de Apocalipse 14. Primeiro, chamando a atenção de todos para adorarem a Deus, porque o juízo começou. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Não o Deus que está nessa terra exigindo adoração, mas o Deus criador, o Deus que fez. Então, o convite de Apocalipse 14, 6 e 7, aquele anjo voando pelo meio do céu, representa os mensageiros de Deus com as boas novas. 1844, uma data significativa na profecia bíblica. E foi exatamente ali que uma multidão, grande multidão, esperava a volta de Jesus. Equivocados com o acontecimento dessa data, aquela multidão desapareceu, ficando apenas poucas pessoas. Assim como lá na cruz, grande multidão seguia Jesus e esperava fazer dele o rei nessa terra. No entanto, o que aconteceu foi que Jesus foi levado à cruz, e ao morrer na cruz, aquela multidão desapareceu. Mas Deus precisava de algumas pessoas. E os poucos que sobraram foram exatamente quem Deus usou para levar o evangelho a todo mundo, inclusive chegar até nós. Pois 1844 não foi diferente. Uma multidão apareceu para saborear as boas novas de que Jesus estaria voltando logo. No entanto, na decepção, na prova, sumiram, ficando alguns, mas aqueles que Deus precisava, pessoas realmente de um caráter que se deixaria trabalhar pelo céu, para anunciar aqui na terra o que estaria acontecendo no céu, o início do juízo. Lá no céu começaria o juízo investigativo e aqui na terra deveria ser anunciado, e foi isso exatamente que Deus fez. Escolheu daquela grande multidão fazer uma seleção, e aqueles que perseveraram, também semelhante aos soldados dos dias de Gideão. Aquela multidão que veio de soldados, ficaram apenas 300, que era o suficiente que Deus precisava usar para realizar a grande vitória sobre os inimigos. Muito bem, no contexto escatológico, graça é tempo para reflexão. Tempo para reflexão, isso é muito importante. No contexto escatológico, graça é tempo para reflexão. A palavra escatologia, ela vem do grego
scatos, que significa últimos. E logia significa estudo. Então, é o estudo sobre os últimos acontecimentos finais. A escatologia bíblica, ela está presente em toda a Bíblia, desde as primeiras páginas até as últimas. Ela está presente pela Bíblia toda. E sempre houve períodos em que as pessoas tiveram seu tempo de reflexão, seu tempo de graça. Sim, sempre houve. E nós vamos ver agora alguns tempos específicos em que a humanidade recebeu de Deus essa graça, esse tempo para reflexão e tomar as suas decisões. Primeiro, nós vemos os dias de Noé. Os antediluvianos tiveram 120 anos de graça, de tempo, de oportunidade para reflexão e decidir se queriam continuar com aquela vida que levavam ou aceitariam a proposta que Noé apresentava de serem salvos porque um dilúvio tomaria conta do planeta. E nós sabemos que o resultado foi que Noé e sua família estavam prontos quando o dilúvio veio. Se bem que a senhora White, ela deixa claro que algumas pessoas que aceitavam, que estavam esperando e que entrariam na arca, sem dúvida alguma, morreram antes de vir o dilúvio. Entre eles, Matusalém, que morreu no ano do dilúvio, né? Nós temos também outro exemplo de graça, que é Sodoma e Gomorra. Ali nós não temos quanto tempo Ló morou dentro de Sodoma e Gomorra. Nós não sabemos o tempo que ele entrou exatamente, até que então ela foi destruída. Mas sabemos que quando os anjos de Deus vieram, apenas um dia mais aquela população tinha de vida. E ali houve oportunidade de Ló ainda chamar algumas pessoas, especialmente aqueles que estavam ligados à sua família, mas não aceitaram, não quiseram aceitar o plano de Deus para a salvação. E o que aconteceu? A família de Ló saiu, ele, a esposa e 2 filhas. No entanto, pelo caminho, ao saírem por ordem dos anjos rápido de Sodoma, porque o fogo e o enxofre viriam para a destruição, a esposa de Ló, com o coração ainda lá em Sodoma, desobedeceu a orientação divina e transformou-se numa estátua de sal. Aí Ló já não consegue salvar a sua família. Depois nós sabemos que os amonitas e os moabitas vieram como fruto, um povo que veio como fruto de incesto. Parece-me aqui que as filhas de Ló ainda estavam divididas com relação ao que Deus diz e com relação àquilo que Sodoma as influenciara, porque elas tiveram relação com o próprio pai e de onde surgiu esses povos que acabei de mencionar. Nós temos também o período de graça para Canaã, os cananitas. 430 anos Deus deu de graça para eles, enquanto preparava o seu povo lá no Egito. Mas essa graça, meus queridos, infelizmente não foi aproveitada. E aí veio o povo de Deus e foi por ordem divina, destruindo aquela cidade, aqueles povos. Teve gente que aceitou, teve. Então todos tiveram oportunidade, sem dúvida, de pensar e escolher, como Raabe, que com sua família, ela e sua família foram salvas. Nós temos também o exemplo dos ninivitas. Deus deu 40 dias de graça para eles, e a mensagem soou. E eles, então, aproveitando-se, valendo daquela graça, se arrependeram, sentiram tristeza pelos erros cometidos, jejuaram e oraram, buscando de Deus o perdão. E Deus os perdoou. Apesar de Jonas, o bairrista, aquele homem que, quando Deus poupou a cidade, 120 mil pessoas, Jonas ficou triste. Veja o maior evangelismo, com o maior sucesso de toda a história, feita em tão pouco tempo.
poucos dias de pregação e uma conversão em massa, em massa. Desde o rei até todos aqueles que moravam ali nas periferias, ou seja, onde for, lá em Nínive. Que impressionante relato. No entanto, Jonas, ele ficou triste. Ele não entendeu. Para ele, o inimigo de Israel devia ser destruído. Infelizmente, foi um gesto bairrista, não um gesto de um mensageiro do Senhor. Não temos muito mais relatos, nem na Bíblia, nem no Espírito de Profecia, sobre a história de Jonas. Os irmãos sabem, né? Há um silêncio. A não ser quando Jesus mencionou que, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, ele estaria no seio da terra. Deus tem uma verdade presente para todo o tempo. Nos dias do profeta Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, houve ali uma lacuna até João Batista de 400 anos sem profetas. E aí o sacerdote conduziu o povo como quis. Por isso, quando Cristo veio, a situação era muito difícil. Aquele povo havia distorcido muita coisa, inclusive com os mandamentos, com a guarda do sábado. Eles haviam distorcido a verdadeira maneira de observar cada mandamento. Nós temos também uma mensagem para os nossos dias, uma mensagem presente para os nossos dias. Só que esta mensagem, ela tem tudo a ver com a segunda vinda de Cristo, e à medida que a segunda vinda se aproxima, há uma mensagem dupla. Primeiro, essa mensagem ela é dirigida ao mundo e também à igreja. É a mensagem de Apocalipse 14, 6 a 12 que eu li no início. Mensagem dos 3 anjos. Vamos ver então essa mensagem, para o mundo. Ali nós temos um chamado, temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo, e adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. A segunda mensagem, o caiu, caiu, a grande Babilônia, é uma clareza de que os que estão em Babilônia, nessa confusão religiosa, nessa escuridão total, devem sair, como diz Apocalipse 18, de 1 a 4, sai dela, povo meu, porque se tornou Babilônia morada de demônios, e vem praga sobre ela, vem castigo sobre elas, então saiam para não fazer parte, vocês que me amam, povo meu, saiam de Babilônia. E aí é um chamado de Deus para todo sincero. Também nós temos ali, se alguém adorar a besta e a sua imagem, ele vai receber as pragas, ele vai receber o castigo dos ímpios, porque quem adora a besta não está adorando o verdadeiro Deus, que criou os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Está adorando o Deus que está nessa terra, num trono, querendo e exigindo a adoração. Isto é as 3 mensagens para o mundo. Mas tem também as mensagens para a igreja. E para a igreja nós lemos o seguinte: são mensagens de reavivamento e reforma. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser nossa primeira preocupação. Puxa, buscar deve ser nossa primeira preocupação. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 121. E ainda, precisa haver um reavivamento e uma reforma sobre a ministração do Espírito Santo. Não é uma reforma de acordo com a vontade do homem, é uma reforma pelo Espírito Santo. Não é uma reforma que eu quero apenas. Não é? Muitos fazem reformas apenas no sentido de se limitar a isso, aquilo, enfim. Mas aqui está dizendo que é uma reforma sob a influência do Espírito Santo. Ainda Mensagens Escolhidas, volume 1, página 128. E ainda deve haver uma consagração total. O vosso tempo, os vossos talentos e os vossos recursos devem fluir para o mundo para salvar os que estão perdidos.
Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 168. Que coisa! Vosso tempo, vossos talentos, vossos recursos devem fluir para o mundo para salvar os que estão perdidos. Pois foi exatamente isso que aconteceu lá na Papua Nova Guiné. Um país de 8 milhões de habitantes, com 400 mil adventistas até 2024. Em 2016, eles decidiram fazer um evangelismo, mas antes levariam alguns anos procurando reavivamento e reforma na igreja. Toda quarta e todo domingo eles dedicavam a jejum e oração. Muita oração para que Deus os preparasse para realizar o evangelismo. E 2020 seria a grande data para fazer esse evangelismo em toda aquele país, aquelas ilhas que ficam ao norte da Austrália. É interessante, meus queridos, que 2020 chegou em plena pandemia, Covid. E aí ficou difícil, eles não puderam realizar o evangelismo. O que eles fizeram? Eles se dedicaram a mais 4 anos de reavivamento e reforma. Quartas e domingos e quartas, jejum e muita oração. E aí 2024 chegou e eles decidiram fazer esse evangelismo. 2.000 pontos de pregação. 2.000 pontos de pregação. 2.000 evangelistas com suas equipes, anunciando as boas novas do evangelho em toda a Papua Nova Guiné. E o que aconteceu foi assim, fora do comum. Muitas lindas experiências aconteceram ali. E eu preciso resumir, porque o nosso tempo é escasso, mas, queridos, o que aconteceu foi o seguinte. Certo pastor, que era natural de Papua Nova Guiné, filho de missionários, voltou para os Estados Unidos e agora se apresentou para ajudar nesse evangelismo. E ele foi pregar na sua cidade natal, grande auditório, só que quando ele chegou na primeira noite não tinha tradutor. E ele ficou preocupado e disse aos encarregados: eu só falo inglês, não consigo falar a língua daqui. E foi então que ele pregou em inglês. E ao terminar o sermão, a senhora chegou e disse: obrigado, pastor, por pregar na minha língua. Eu entendi tudo. E eu quero fazer parte dessa igreja, eu quero ser batizada na igreja adventista do sétimo dia. Milagre, verdadeiro dom de línguas. Como lá em Atos eles disseram, como se eles estão falando na língua deles, aqui, os hebreus, falando no hebraico, nós ouvimos cada um na nossa própria língua materna. Atos 2, 4 e 11. Muito bem, outra experiência linda que aconteceu lá. O pastor estava pregando e já chegando ao final do seu evangelismo, e ele precisava fazer um apelo de batismo. E ele fez o apelo. Ninguém foi à frente. Apelou de novo, ninguém veio à frente. Terceira vez ele apelou, ninguém veio à frente. E ele pensou: o que está acontecendo? Mas vou fazer o quarto apelo. Enquanto ele fazia o quarto apelo, saiu um cachorro, veio caminhando lentamente, parou ao lado do pregador e começou a olhar para todos. Aquilo impressionou a multidão e eles começaram a levantar e levantar e levantar e vir, decididos ao batismo. Você acredita que Deus pode usar um cão para salvar pessoas? Eu acredito. Eu acredito plenamente, porque foi isso que aconteceu lá em Papua Nova Guiné. Mais um detalhe, irmãos. Também uma senhora que vinha todas as noites. Ela voltava e falava tudo o que ela aprendeu para o seu sogro, que era paralítico e cego. Muito doente, com chagas, com enxume por todo o corpo, cego,
paralítico, intoxicado, e ela falava, e ela anunciava, e ela contava para ele toda noite, após a reunião que ela tinha escutado. E ele tomou a decisão e disse, eu também quero fazer parte dessa igreja, quero ser batizado. Aí veio o pastor, fez perguntas, ele tinha entendido tudo, veja que maravilha. No dia do batismo, colocaram ele numa canoa, levaram até o local, e após o pastor batizá-lo, ele ficou olhando nos olhos do pastor, parado, olhando. O pastor não estava entendendo e ele então disse, pastor, eu estou vendo, eu estou enxergando plenamente, estou vendo plenamente. Milagre, um milagre. Aí voltando para casa, o filho foi trocar a roupa dele e perguntou, pai, cadê aquele enxume? Cadê aquele... E ele disse, o batismo se encarregou de levar tudo. Mas ainda era paralítico. Então o filho sai para pegar a roupa e quando volta o pai está em pé e caminhando e normalmente curado, 100% curado. Também a paralisia desapareceu. Louvado seja o Deus que criou os céus, criou a terra, criou você e criou a mim. O Todo-Poderoso. Sim, Ele faz e fará nesses dias finais grandes e preciosos milagres. Mas o maior milagre então vem. Primeiro batismo, 98 mil pessoas foram batizadas ali em Papua Nova Guiné. Você está impressionado com isto? Então escute mais. No final daquele evangelismo de um mês, 330 mil pessoas foram batizadas em Papua Nova Guiné. Isso lá na metade do ano, antes da metade do ano. Você imagina agora, o trabalho continuou, 16 igrejas deixaram suas congregações, seus costumes, suas doutrinas, que guardavam o domingo, e colocaram a placa da Igreja Adventista. Igrejas com pastores, toda a igreja batizada, se tornando adventista, 16 só naquela região. E assim, meus queridos, Deus fará. Isaías 60, de 1 a 4, levante-se, refúgia, porque chegou a tua luz. E a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. As nações virão à sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Olhe ao redor e veja, todos se reúnem e vêm a você. De longe vêm os seus filhos e as suas filhas, vêm carregadas nos braços. Que coisa linda, irmãos! Que coisa preciosa, que coisa inspiradora. Levanta, refúgia. Deus diz que a escuridão cobriu a terra. Os povos estão em escuridão, em trevas total. E aí Deus diz, mas sobre ti, meu filho, sobre ti, minha filha, vai raiar a luz do Senhor, a glória do Senhor brilhará. E no meio dessa escuridão, os ímpios, os outros, o melhor que ainda estão em trevas, verão a luz do meu povo e correrão para o meu povo. E aí Deus completa no verso 22, o que me impressiona muito. O mais pequenino se tornará 1000, e o menor será uma nação poderosa. Eu sou o Senhor. E agora vejam, na hora certa farei que isso aconteça depressa. Deus então está dizendo que se encarregará de conduzir 1000 das trevas para a luz. E que Deus faria isso. E faria no tempo certo e depressa. Pois Papua Nova Guiné é a maior prova disso. 400.000 adventistas tinha até então. Dobrou o número de adventistas em Papua Nova Guiné em 2024. Amém? Deus seja louvado. Que bênção, que maravilha. Dobrou o número de cristãos adventistas em Papua Nova Guiné ao longo de 2024.
conduzindo a 1000. Eu estava olhando o comentário bíblico adventista sobre esse versículo 22, que é o último verso de Isaías 60, e ele diz que exatamente isso. Uma luz tão gloriosa brilharia sobre o povo de Deus, que os menores, os mais humildes, seriam usados e levariam 1000 a Cristo. Amém? Vejamos o que Deus está dizendo para cada um de nós. Cada hora, cada minuto é precioso. Não temos tempo para gastar com a satisfação dos nossos próprios desejos. Cada dia devemos apontar às almas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Testemunhos, volume 3, página 310. No plano da mordomia cristã, meus queridos, vemos que Deus deu algo para cada um fazer. Deus deu talentos, deu habilidades para usarmos em sua obra. Talento de um não é o mesmo do outro. Temos talentos diferenciados, talentos diferentes. Um sabe cantar melhor do que o outro, outro sabe pregar melhor, enfim. Outro tem o dom da recepção, outro tem o dom de fazer amizade e convidar pessoas, né? Alguns têm o dom precioso do sorriso, aquele sorriso natural, que inspira a confiança das pessoas, enfim. É uma maravilha. Deus diz o seguinte, que devemos fazer sábio uso do tempo. Tempo passado, meus queridos, não temos como mexer nele. É um tempo que já foi. Passado já foi. Não existe mais. Não podemos recuperá-lo de maneira alguma. E mexer no passado é pedir para entrar em depressão. Porque o depressivo é exatamente isso, é por buscar o passado, por olhar muito para o passado, por se entristecer pelo passado, pelas coisas erradas do passado, que ele cai em depressão. O tempo futuro também não existe, ainda não chegou e talvez nem chegue, especialmente da maneira como alguns estão pensando e querendo. E por preocupar-se com o futuro, muitos entram na ansiedade. Depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro. Nós temos apenas o tempo presente. É tudo que temos hoje. Então vamos viver, vamos aproveitar ao máximo o tempo presente. De nenhum talento que Deus nos concedeu, requererá ele maior estrita conta do que o nosso tempo. Parábola de Jesus 342. É forte, não é? Pois bem, os 4 pilares da mordomia cristã. Nós temos 4 pilares da mordomia cristã que chamamos de tempo, templo, tesouros e talentos. Os 4 T's, né? Pilares da mordomia cristã. E aqui eu trouxe a roda da mordomia cristã. Esta é uma roda, não sei se você a conhece, é uma roda de carreta, claro, a carreta aquela ainda puxada a bois, né? Ou cavalos, aquelas carretas antigas. Mas essa roda nos ensina algumas lições. Nós temos ali aquele buraco do centro, onde vai o eixo que representa Jesus Cristo, o centro e a razão de nosso viver. Centro da mordomia cristã é Jesus. Jesus, no mais pleno sentido. Nós temos também em volta daquele centro, nós temos a massa, chamada de massa, aquela madeira que envolve ali onde os raios depois vão ser fixados. Essa massa representa a doutrina do santuário. Santuário que nos fala do ministério de Cristo terrestre e celeste. O pátio, ministério terrestre de Cristo. Lugar santo e santíssimo, ministério celestial. E é bem comum que as pessoas estudem bastante ali o pátio. E muitas denominações conhecem muito bem o ministério terrestre de Cristo. Mas quando é para entrar no lugar santo, e especialmente no Santíssimo, elas têm dificuldade. Muitos retornam, recuam do pátio por não querer entrar. Será que é porque lá dentro está a lei dos 10 mandamentos? Não sei, fico me perguntando.
Mas é tão importante conhecermos o ministério terrestre de Cristo como conhecer o ministério celeste. E é importante, então, porque a doutrina do santuário é isso. Depois nós temos, então, os raios, que são as doutrinas dessa igreja. As doutrinas que envolvem, né? Que dão agora uma certa firmeza e também simetria a esta roda. Esses raios, então, pode perceber que eles estão no centro, bem perto um do outro, e depois um pouco mais distante, é natural. Mas eles partem ali da massa junto a Cristo, ao ministério de Cristo terrestre e celeste. Nós temos depois, que chama de cambota, que vai agora em volta dos raios, para que esses raios, então, fixados nessa cambota, eles não se aproximem um do outro ou distanciem, para que então a roda tenha a sua sustentação. Muito importante, as 3 mensagens angélicas, as mensagens que lemos nesta manhã, tem tudo a ver. E depois nós temos então em volta dessa roda a chapa. Esta chapa que é a mordomia cristã. Eu já tive a oportunidade de tocar os bois, puxando carreta, cavalos puxando carreta com esse tipo de rodas. No verão, muitas vezes acontecia da roda, devido ao sol, aquela madeira, ela se contrai e afrouxa aquela chapa em volta. E se a chapa cair, a roda se desmancha. Então vejam como é importante esse conjunto, né? A roda da mordomia cristã, pense nisso. Olhe bem para esse fato e eu tenho certeza que você vai aprender e vai ficar feliz com isso. Muito bem, templo, talentos e tesouros, né? É a roda da mordomia cristã. A chapa, ou melhor, que dá toda essa sustentação, esta certa segurança para que essas doutrinas se mantenham exatamente como são. Mordomia está presente em toda a palavra de Deus. Não há no mundo um só coração que nunca tenha sentido o ferrão da dor, uma só alma que nunca tenha sido mergulhada nas águas turvas do desgosto, uma só vista que não tenha derramado lágrimas ardentes e cegadoras de uma angústia oculta e indizível. Pense nisso, página 44. Que verdade, que verdade. A mente é a capital do corpo, a sede de todas as forças nervosas e da ação mental. Todos os órgãos de movimento são governados pela comunicação que recebem do cérebro. Os nervos do cérebro, que se comunicam com todo o organismo, são os únicos instrumentos pelos quais o céu se pode comunicar com o homem e afetar sua vida mais íntima. Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 63. Qual a diferença entre doença e enfermidade? Será que existe? Existe diferença entre doença e enfermidade? Vamos ver? Doente é o que sente dor, o que sofre, o que padece. Enfermo é o que está debilitado, enfraquecido. Pois, queridos, tem casos em que pessoas estão doentes, elas têm uma doença, por exemplo, um câncer silencioso, mas não estão enfermas, ela não sabe. Em outros casos, a pessoa está enferma, mas não está doente. Ela imagina uma doença e ela está sofrendo, imaginando que aquilo está dentro dela, e aí nós vamos ver agora o que diz o Espírito de Profecia, né? Ou melhor, Mateus, escrevendo sobre Jesus, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então percorria Jesus, curando todas as doenças e enfermidades. As doenças, elas são mais no aspecto físico, a enfermidade está mais no espiritual, no emocional.
Muito íntima é a relação que existe entre a mente e o corpo. Quando um é afetado, o outro se ressente. O estado da mente atua muito mais na saúde do que muitos imaginam. Muitas das doenças sofridas pelos homens são resultado de depressão mental. Desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança, todos tendem a consumir as forças vitais e a convidar a decadência e a morte. Ciência do Bom Viver, página 242. A doença é muitas vezes produzida com frequência grandemente agravada pela imaginação. Repito, a doença é muitas vezes produzida e com frequência grandemente agravada pela imaginação. Muitos que atravessam a vida como inválidos poderiam ser sãos se tão somente assim o pensasse. Aquilo que imagina, eu sou. Muitos julgam que a mais leve exposição lhes ocasionará doença e produzem-se os maus efeitos exatamente porque são esperados. Muitos morrem de doenças de origem inteiramente imaginária. Ciência do Bom Viver, 242. Espírito de profecia puro. O ânimo, a esperança e a fé, a simpatia e o amor promovem a saúde e prolongam a vida. Um espírito contente e animoso é saúde para o corpo e força para a alma. Sim, coração alegre serve de bom remédio, mas um espírito abatido seca os ossos. Provérbios 17, 22. No tratamento do enfermo, devemos sempre lembrar que é importante proporcionar um dos mais eficazes meios de combate à doença, que é levar esse enfermo a acreditar de que tem solução, de que tem saída para o seu problema. Para o seu problema. Pois bem, eu quero encerrar, queridos, falando um pouquinho sobre o trabalho da Mensageira do Senhor, que é a nossa conselheira para a nossa embarcação como igreja nessa hora final. A ela chegar, Ellen White chegar na Austrália em 1889 com seu filho Willie, pastor Willie, e ali permanecer por um período de 10 anos, ela realizou uma obra fantástica. Ao chegar lá, a primeira coisa que ela se preocupou foi uma escola. Precisamos de uma escola para os nossos jovens aqui da Austrália. E ela pediu que se informasse sobre alguma fazenda, algum local que pudesse ser comprado, adquirido, e uma fazenda de mais de 600 hectares surgiu. Mas os que conheciam a fazenda diziam: essa fazenda não é produtiva, essa fazenda não oferece vantagem para quem compra, porque a terra é muito fraca, é pouca água, enfim. E a Sharon White, ela disse: precisamos comprar esta fazenda. E aí, naquela noite, ela foi convidada a orar por um senhor que estava com tuberculose. Ela orou e o homem sentiu na hora a cura. O milagre foi realizado. E aí ali estava também o presidente da Conferência Geral, o pastor Daniels, e ele disse o seguinte: vemos que Deus está conosco. Outro dia a Soraya disse: vamos olhar de novo a fazenda. E ao chegar na fazenda, chamaram de novo os especialistas, os peritos, e eles trouxeram um relatório negativo. E agora veio o pastor Daniel, presidente da Conferência Geral, e o seu filho, o Willie, para tentar tirar da mente, da cabeça da senhora White a compra dessa fazenda. E ela disse, fez a seguinte colocação: não existe, porventura, Deus em Israel para consultar os moabitas? Deus me mostrou, e eu quero aqui que te separe dessa fazenda, nós vamos comprar.
E o preço da fazenda, meus queridos, era 1/10 do valor real, exatamente por lançar em descrédito. E ela disse, eu quero 30 hectares para mim, onde eu vou construir a minha casinha aqui na Austrália, e quero também plantar. E ela diz, nunca comeu pêssegos e frutas tão saborosas como a que ela colheu ali na Austrália. Deus me mostrou, o anjo me mostrou que se plantarmos, nós vamos colher. É com Deus. O produzir é com Deus. Nós vamos fazer a nossa parte e Deus fará a sua. Então, essa fazenda adquirida, né, surgiu ali a primeira escola. E ela disse o seguinte, a escola de Avondale, na Austrália, deveria ser construída com a seriedade e a inteligência para que fosse como Deus queria. E ela também afirmou que a educação deveria ser voltada para o desenvolvimento do caráter, para que os alunos pudessem cumprir os deveres da vida presente e participar da vida futura. Que coisa linda, né? E aí está o Colégio de Avondale, na Austrália, ou Avondale, né, portuguesando. Aí está parte do corpo docente, agora já da Universidade de Avondale. Universidade. E o mais bonito, queridos, olha o que disseram sobre a nossa universidade lá. Com uma história de 124 anos e mais de 12.000 alunos graduados, o que a coloca como uma das instituições de ensino mais antigas da Austrália, Avondale foi a primeira faculdade a se tornar uma universidade de acordo com os novos padrões nacionais da Austrália. Hoje é isso aí que nós estamos vendo. Aquela fazenda que, segundo os homens peritos desse mundo, para nada servia. Muito se plantou, muito se colheu. Hoje a grande universidade, que Deus maravilhoso. Sob a orientação da sua serva, muitas bênçãos esta igreja recebeu. Essa igreja adquiriu. Agora eu quero chamar a atenção para Loma Linda. E agora é para encerrar. Loma Linda. Como tudo começou lá em Loma Linda. A Sharon White estava viajando para Washington e ela pediu a um pastor que procurasse um local onde pudesse construir um sanatório e futuramente ali, quem sabe, uma escola para preparar missionários para o mundo. E o que aconteceu foi exatamente, o pastor encontrou uma propriedade que valia $160.000, estava à venda por 80 mil. E aí ele procura conversar e se informa melhor e os proprietários disseram, nós estamos decididos a vender por 40 mil. 4 prestações de 5 mil e 20 mil para pagar em 3 anos. O pastor enviou um e-mail, um telegrama para Sharon White. Ao ela receber, chamou o filho Willie e disse, filho, envie um telegrama agora para o pastor e diga que ele segure a propriedade, segure que vai ser nossa, ali vai ser nossa. E o Willie mandou, e o pastor não tinha dinheiro, como é que ele ia segurar? Mas ele foi lá e propôs, eu tenho aqui $200 e eu quero dar de sinal para dizer que a propriedade vai ser nossa, e aí eu vou procurar trazer a primeira prestação, ok? E ele foi a um irmão da igreja e o irmão disse, puxa, louvado seja Deus, eu acabei de vender uma propriedade, tem aqui $2.500, pode levar esse. E aí o pastor lutou e conseguiu mais 2.500 e pagar a primeira prestação. E resumindo, chegou o dia da segunda prestação, vencia às 2 horas da tarde. Se não pagasse aquela prestação, perderia tudo que já tinha sido dado. E era 1 hora da tarde e não tinha um centavo. E o pastor, com mais os outros irmãos que ali estavam sem saber o que fazer. E alguns diziam, vamos desistir? Melhor perder do que passarmos vergonhas para o futuro. E o pastor disse, o correio já passou, o rapaz do correio? Não.
Então vamos esperar o correio passar. E nisso veio o correio. Entregou uma carta. Abriram, tinha uma ordem de pagamento de $5.000. Uma irmã lá do outro lado do país havia mandado. $5.000. Correram, pagaram. E, resumindo tudo, no discurso de abertura daquele sanatório, a Senhora White disse o seguinte, olha só, esta vai ser uma escola que vai preparar médicos para serem missionários no mundo todo. Ali naquela varanda está a Senhora White falando, na frente do pequeno sanatório, que tudo começou assim. Hoje, Loma Linda construiu recentemente 2 prédios de 16 andares cada um. Que bênção, que bênção. Esta, então, é a faculdade, a Escola de Medicina de Loma Linda. E aqui nos diz o seguinte, Escola de Medicina da Universidade de Loma Linda, na Califórnia, Estados Unidos, onde está localizado uma das 5 zonas azuis, onde o povo tem vivido mais, em média 10 anos a mais do que o restante da população americana. E aí vem aí a colocação, né, que devido à observância do sábado, o descanso sabático, o povo adventista de Loma Linda tem dado uma contribuição maravilhosa, um exemplo. Nós vimos agora no programa dos 10 dias de oração e jejum da Igreja Adventista que o Canadá viu Loma Linda, viu os adventistas como exemplo e provou que quanto eles economizariam se assim seguisse o exemplo da Igreja Adventista na área, no estilo de vida que a Igreja propunha aos seus membros. Qual o segredo da cidade onde se vive 10 anos mais do que o restante dos Estados Unidos? Beth, de 101 anos, ali está ela fazendo seus exercícios. Olha o que ela disse. Segredo para mim é dormir cedo, orar e confiar em Deus. Richard Schaeffer, ele diz, Ellen White foi pioneira em advertir sobre álcool, sobre cigarro, e ela ainda falou mais sobre o sal e também sobre, vejam só, sobre o queijo. Importância de cuidar, especialmente para quem tem problemas de ordem respiratória. Nossa missão, vi outro anjo voando pelo meio do céu, expandindo a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temam a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Depois disso, vi outro anjo que descia do céu, ele tinha grande autoridade e a terra foi iluminada por seu resplendor. Terra toda iluminada, e ele bradou com voz poderosa, caiu a grande Babilônia, e ela se tornou habitação de demônios, e antro de todo espírito imundo, e antro de toda ave impura e detestável. Pois todas as nações beberam o vinho da fúria da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. Então ouvi outra voz do céu que dizia, saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Apocalipse 18, 1-4. Que Deus abençoe você, meu querido, que Deus abençoe esta igreja. Vamos orar? Grande e poderoso Deus, muito obrigado, ó Pai, por fazermos parte desse movimento de evangelização que está no mundo todo, por estarmos dentro de Apocalipse 14, 6-12, aqueles anjos voando, cada um com a sua mensagem, para o momento certo. E nesta hora presente, ó Pai, como Igreja Adventista, permita que também vejamos o poder do Espírito Santo descendo sobre a igreja no Brasil, para que possamos ver aqui
um levando 1000 a Cristo, como aconteceu em Papua Nova Guiné. Para ti, como tu disseste, no tempo certo vai executar e vai fazer isso depressa. Nos entregamos em tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.